Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E nesse episódio eu vou falar sobre uma certa questão que eu vejo muita gente da direita discutindo, que é a questão. O que é assim as pessoas, né, sentem por Jair Bolsonaro? Eu falo da direita, tá? O esquerdista, claro, ele sente ódio do Bolsonaro, já. Eu falei aqui várias vezes. Então, o que as pessoas, né, da direita sentem-se pelo Bolsonaro? É admiração ou idolatria? Porque, claro, a centosfera, como eu falei no episódio sobre, né, aceita, anti-seita, a centosfera fala que toda essa admiração da direita ao, ao Bolsonaro, ao Olavo de Carvalho, isso aí é uma seita bolsolavista, porque é, digamos assim, um pessoal que estava apoiando o Bolsonaro, admirava o Olavo, e aí eles acabaram pulando do barco e acabaram indo para a isentosfera. E eles sempre falam desse tal comportamento de seita, que falam não, que você não pode contestar o Bolsonaro em tal coisa, e tá sempre certo, o Olavo a mesma coisa, aí não pode falar uma palavra assim diferente, aí pronto, tá falando que o Olavo tem razão sempre, enfim. Eles acabam chamando, né, os apoiadores de Bolsonaro e alunos e admiradores do Olavo de passadores de pano, de gado, milícia e seita. E dentro da direita também, observo muito isso nas redes sociais. Também algumas pessoas acabam se pegando nessa coisa de dizer, ele sei lá, fala mal do Bolsonaro, sei lá, que o Bolsonaro falou tal coisa pra imprensa, falou besteira. Aí, sei lá, vem um monte de gente responder, não, tá, falou besteira não, tá certo, tal, não sei o que, não sei o que, sei lá, sei lá. Ele deu sabe, o Bolsonaro deu uma mitada, alguém não gostou. E uma pessoa lá falou, não, tá certo o que ele falou, tal. E aí, a pessoa acaba falando assim, não, vejam bem, eu fui dar minha opinião e aí veio um monte de gente que acabou aí me atacando. Isso aí parece petista. Aí, digamos assim, começa a ter ali um comportamento típico da isentosfera. Em alguns casos, a pessoa acaba indo para um caminho sem volta para a isentosfera. E outros acabam falando aí, não, tá, né, apoia aí o presidente e tal. Assim, ele não fica na narrativa. Enfim, aí quando, tipo assim, aí a pessoa fala, não, aí critica o Bolsonaro de uma forma. Aí essa pessoa tem opinião contestada. Aí ele fica aí reclamando. Deu opinião do Bolsonaro que eu não gostei, e veio gente ali defender, falar que eu não sei o que, parece comportamento petista. Aí já começa. E aí, quando continua reclamando, e aí quando vem aquela coisa, aquela frasezinha que é típico da isentosfera, mostra que a pessoa foi pro lado da isentosfera. Aquele negócio de não idolatro políticos. Na verdade, não idolatra o Bolsonaro e sua família. Né? Por que essas pessoas não falam claramente o seguinte? Não idolatra o Bolsonaro. Aí beleza. Nem eu, na minha parte, nem eu. Nem eu idolatro o Bolsonaro. Apesar de muita gente pela ver aí meus vídeos, ver meu podcast, acabam só pegando ali frases soltas e não analisa o conteúdo do que eu falei, vai falar, pô, esse cara é fanático do Bolsonaro, é bolsominion e não sabe de nada, é burro, enfim. É sobre esse deboche aí, o episódio que eu fiz com a Tef Ferrari, que a gente fala sobre isso. Sobre esses deboches esquerdistas. Então, aí fica nessa coisa. Só porque a pessoa foi criticada na rede social, tipo, ele falou uma opinião
que assim, é contrária aí ao Bolsonaro e a pessoa foi contestada, aí fica dizendo que é o comportamento típico de petista, quando vai defender o Lula, quando vai defender o partido. E aí a isentosfera vai lá, o pessoalzinho do MBL, do Novo, a turma ali do Ayan, começa aí a fazer um pouco a cabeça, ó. Aí ó, no Bolsonaro aí é tudo, isso aí é tudo seita. Eles são igual os petistas mesmo. Aí começa a fazer a cabeça, e aí vão. Aí idolatrar. Aí sim, idolatrar políticos, passar pano para políticos. Enfim, eu falo mais naquele episódio, né? Seita anti-seita. Então é isso que acontece, o pessoal fica né, discutindo, tipo, eu não posso. Fica naquela coisa de. Não, eu não posso elogiar muito o Bolsonaro, senão aí eu vou ser taxado de idólatra. Eu também não posso assim, criticar o Bolsonaro muito, porque senão eu vou ser taxado de comunista. Aí muita gente fica nesse impasse, né? É porque é o seguinte, o que acontece, né? Tem muito a ver com o tal do ceticismo político. Mais uma vez eu vou falar de um episódio passado aqui, um episódio que eu acho um dos mais importantes aqui do Zenton Cash. É o episódio 43, onde eu falo sobre. Não só eu, né? O André Assi Barreto, que dá assim, uma verdadeira aula sobre essa questão do ceticismo e de conservadorismo. Essa coisa de conservador é cético, aí com políticos e tal. Então, aquele episódio vale muito a pena. É uma verdadeira aula do André Assi Barreto. Então, aí fala que essa questão de essa coisa do conservador ser cético, né? E tem essa coisa do ceticismo político, porque a gente está tão acostumado com político ladrão, político corrupto, que acaba realmente tendo um certo ceticismo. É, tanta gente que foi vendida como salvadores da pátria, né, o mais recente foi o Lula, né? Foi vendido como um salvador da pátria, aí quando vem esse fenômeno do Bolsonaro, aí bate aquela de confiança. Poxa, né? Tem esse bando de gente aí em aeroporto o chamando de mito? Eu pessoalmente não gosto disso, tá? Eu pessoalmente não gosto. Opinião minha. Eu não gostava daquilo. Mas enfim, é aquela coisa, uma questão de admiração. Aí veio o pessoal fala, não, isso aí é comportamento de seita, de manada. Aí começa a fazer aquelas comparações com nazismo, com fascismo. Sendo que, vamos lá, uma das coisas que o pessoal muito, é claro, o pessoal da exatosfera, da esquerda, jornalista, eles reclamam muito das mitadas do Jair. Daquelas frases assim, aquelas respostas diretas, aquelas coisas, acabam incomodando. Tem um episódio aqui, né? Episódio 12. Só que tem gente da direita também que se incomoda com isso. Aí falando, pô, mas o Bolsonaro foi infeliz em tal frase, falar tal coisa. Pô, não gostei daquilo. É por isso que às vezes um monte de gente vai lá e reclama com essa pessoa e começa a falar, tá me atacando aqui. Então, isso aí é tipo, é petista de sinal trocado, enfim. Enfim. Uma coisa né, que o Bolsonaro tem assim de. Tem assim um defeito é a comunicação. Mas como assim, né? Na verdade, né, é mais a questão da oratória. Pô, você vê assim a retórica, a oratória do Bolsonaro, né, é o estilo tiozão, né? Como eu já falei aqui em vários episódios, né? É o estilo tiozão. Você vê aqui na foto, né? Ele tá com. Aqui ele tá com a camisa do Brasil, seleção brasileira aqui, aqui na arte, tá, pô, todo esse estilo tiozão, essa coisa assim. E isso o pessoal da esquerda principalmente, né? E das entosferas ficam falando, não, isso aí é um certo. Eu falei no último episódio sobre a questão do personalismo, né? Isso tudo
eu não falei no episódio, né? Mas falam que o Bolsonaro é muito personalista e ele acaba. Esse estilo tiozão dele é como se fosse mera propaganda. É como se fosse ali. Ele tá se fazendo assim de pessoa do povo, mas ele tipo, é um político, né? O presidente da república. Aí fica naquela coisa, o pessoal da esfera fala, não, é um político, não pode idolatrar político. Enfim, tem esse pensamento, né? E aí, como eu falei, a questão da retórica e oratória, essas coisas, né, minhas tiradas de tiozão que ele dá, tal, muita gente, a gente da direita não gosta muito. E aí, o jornalista que está acostumado a ver político falando toda aquela linguagem politicamente correta, quando o Bolsonaro dá, sei lá, uma resposta, tipo, manda jornalista da Folha calar a boca, aí já falam que isso aí é ataque. Também vou falar de outro episódio aqui, que é o episódio 47, sobre vitimismo jornalístico, que eu fiz com a Camila Rápido. E fala como é que a grande mídia se comporta, né? Se comporta como uma criança de 4 anos. E quando o Bolsonaro ele é politicamente incorreto, ele faz toda uma linguagem de tiozão, ele acaba. As pessoas assim confundem isso. Pessoas não, jornalistas, né? Eles confundem isso como ataque. Ataque é como se fosse assim, é uma coisa de ditador, de déspota. Entretanto, uma coisa que meio que vai, sei lá, botar uma pedra nessa história de que os apoiadores de Bolsonaro o idolatram é justamente do das pessoas gostarem do estilo tiozão do Bolsonaro, que não tem nada a ver com ditadores como Hitler, Mussolini, como Stalin, até como, né, o próprio Lula, que são, que são pessoas que, no caso do Lula, é uma propaganda, né, de que ele é um. Foi feita ali o Duda Mendonça, fez aquela propaganda, aquela propaganda de que o Lula era visto aquele sindicalista maluco, comunista e tal. Aí ele, em 2002, ele foi mostrando aquela imagem de ser o pacificador, o pai dos pobres, uma coisa que um tanto getulista, né? Getúlio Vargas tinha lá o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, inspirado no Goebbels, né? Propaganda nazista. Tinha toda aquela coisa, aquela propaganda na época do Vargas, na ditadura de Vargas. Tinha todo aquele imaginário dele ser o pai dos pobres. Só que com o Bolsonaro não é assim. Ele tem toda uma imagem negativa por conta desse estilo tiozão dele. A imprensa monta assim, né? Coloca esse estilo do Bolsonaro como se fosse uma pessoa que tivesse. Uma pessoa psicopata, uma pessoa é doida da cabeça mesmo. Porque ele fala justamente tudo ao contrário que a mídia fala. Aí pronto, é doido, é maluco, é teórico da conspiração, é déspota, ditador, autoritário, genocida, assassino. É assim, tudo negativo, marketing negativo. Então não é um comportamento de ditador. Não há uma idolatria. Por que é que vai idolatrar algo que, sei lá, tem uma imagem ruim? Não faz o menor sentido. Né? Tem aquela passagem da Bíblia, né, que fala, né, os hebreus idolatravam um bezerro de ouro. Pô, então, bezerro feito de ouro, pô, uma coisa esteticamente bela. Por que vai idolatrar algo que
ter uma imagem negativa? Não faz o menor sentido. Então, por isso que eu falo. E também na questão do estilo tiozão do Bolsonaro. Eu falei, retórica e oratória. Esse estilo assim de falar de forma direta, falar dando as mitadas, vamos dizer assim, isso não condiz com uma postura de um ditador de verdade. Um ditador de verdade, ele fala sempre, vamos lá, colocando assim no contexto atual de estamos na questão da quarentena. Você vê aí governador falando assim: "Não, fique em casa. É para o seu bem, é para salvar vidas, é pela saúde pública, é pela ciência." Legal, né? Bonito falar assim. Só que acontece, se você furar essa quarentena, você pode ir pra cadeia. Então, os que o pessoal, o chamado Beautiful People, eles sempre usam de palavras como, né, amor, tolerância, diversidade, empatia, sempre com termos bonitinhos, para enganar a população. Quando na verdade, se você fala 1 centímetro fora daquilo, pronto, você é cancelado. Entre aspas, né? Você não presta, você é extremista de direita, você é, é assassino, ditador, autoritário, genocida, é racista. Você nunca falou mal de negros, mas você é racista, ponto. Você falou, não tá de acordo com a narrativa, você não é racista. Sei lá, machista também, enfim. É isso. Então, como é que essa coisa do. Ah, os apoiadores de Bolsonaro têm comportamento de seita? É uma questão de admiração. Porque vou falar agora. Agora do Jair, né? Aquela coisa. Por que ele foi eleito? Tem muito daquela coisa de que. Realmente, a narrativa antipetista foi bem importante. Tanto que aí a Isentosfera, por exemplo, apoiaram o Bolsonaro, o que estão na Isentosfera agora, né? Eles apoiaram o Bolsonaro porque foi contra o PT. Aí quando acabou vindo pro governo, vendo que eles não conseguiam pautar o presidente, enfim, eles acabaram indo com aquela narrativa de petismo reverso. E falando pro povão mesmo, né? Gente comum, como eu. As pessoas passaram assim, a admirar o Jair, principalmente pelo fato de ele não estar envolvido em corrupção. Ah, mas o caso do Queiroz, tô falando do Jair. O caso do Queiroz, sabe, até o momento não se resolveu. Tô falando do Jair, que ficou 28 anos lá como deputado e no meio de toda aquela sujeira ele não se corrompeu. Isso foi muito importante, isso foi determinante até pra mim. Pô, isso faz toda a diferença. Mesmo que ser honesto seja uma obrigação, uma coisa que o próprio Jair fala. E ser honesto é uma obrigação. Então, sabe, isso aí foi determinante. E também essa questão do patriotismo. Tanto que nas manifestações, tá vendo aí na arte, as manifestações aí pró-Bolsonaro, está lá a bandeira do Brasil, a bandeira do país. É claro, o esquerdista vai dizer, nossa, tá usando da bandeira, não sei o que, isso é coisa. Ah, usar aí a camisa da CBF é coisa de coxinha, é coisa aí de bolsominion, de fascista. Porque o esquerdista ele não tem amor à pátria, antes de tudo, né? Nas manifestações de esquerda só tem gente de vermelho e, o mais importante, só tem gente de partidos, de movimentos partidários.
É claro que a imprensa vai colocar uma abstração. Eles estão lutando pela educação, eles estão lutando pela saúde, eles estão lutando pelas mulheres, eles estão lutando pelos negros, mas tá lá nessa manifestação de esquerda, tá lá bandeira do PT, do PCdoB, do PSOL, do PSTU, do PCO, da CUT, da UNE, da UBS. Ou seja, são vários movimentos ali. E quando você vê nas manifestações para Bolsonaro, só tem o quê? Ali tem gente com camisa do Jair, né? Mas a maioria dos casos tem gente com a bandeira do Brasil. O curioso é que a cobertura dessas manifestações, a imprensa sempre tem um doido que pede intervenção militar. Aí cinco, a imprensa dá maior divulgação naquela pessoa segurando um único cartaz escrito intervenção militar. Aí falam manifestações contra o Congresso, STF e a favor de intervenção militar acontece na cidade do Brasil. E também, sempre nas manifestações tem, no meio do mar de bandeiras do Brasil, sempre tem uma bandeira dos Estados Unidos ou uma bandeira de Israel. E adivinha, a imprensa pega aquele momento, pega aquela bandeira dos Estados Unidos, uma pessoa tá com a bandeira dos Estados Unidos, aí fala, né, dando aquela narrativa, sempre parece no bloco de petistas. Olha só, são patriotas, mas estão com a bandeira do Brasil, estão a serviço do imperialismo yankee, enquanto na manifestação de esquerda tem bandeira de Cuba, Coreia do Norte e até da Palestina, que nem é país, é uma região. Então é isso que acontece. Essa coisa do patriotismo, essa coisa do presidente falar, né? Esse lema, né? Que é o lema do exército, né? Que é o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E aí, claro, o esquerdista, tudo ele tem que associar o Jair ao nazismo. Aí fala, não, mas tem um livro nazista chamado Alemanha acima de todos. Ó, olha aí, ó essa associação, essas associações ridículas, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. E também essa coisa, né? O que o Jair fala de Deus, né? Isso também é muito importante. É claro que o esquerdista vai dizer isso é demagogia, sendo que eles falam que não, cristão tem que ser aquela pessoa, né? Um cordeirinho, tem que aceitar tudo. Aceitar tudo que o mundo moderno acaba oferecendo. É assim que os esquerdistas tem que falar o cristão. Isso é muito. Porque assim, como a população é conservadora, essas características do Jair acabaram fazendo que as pessoas o admirassem. Tanto que o que o Olavo falava, né? Se tivesse um candidato conservador, ele ganharia. E foi o que aconteceu. Porque o Jair veio com essa coisa, né, de Deus, pátria e família. E também com esses anseios do povo a questão de criminalidade. Que ele veio com uma proposta diferente da dos outros. Né, prometendo aí uma flexibilização de armas de fogo. Que é confundida como dar arma para todo mundo. Apesar de estar tendo muita dificuldade, né, realmente com o Congresso e com o pessoal do Exército mesmo, isso foi determinante para que ele vencesse a eleição e que ele continuasse ganhando apoio popular, mesmo a imprensa batendo 24 horas por 7 dias. E aí dentro da direita, o que acontece? Aí fica muito aquela coisa, como o povo já tá de saco cheio de político pilantra, que vende aí como uma esperança pro país, e aí né, promete um monte de coisa, aí chega no poder, não faz nada, não promete nada, não cumpre nada, o povo fica
em relação ao Jair, assim, pô, e aí, né? É tanto que o pessoal passou uma prova de fogo quando o Sérgio Moro ele se demitiu, né? Ele falou que começou a fazer várias acusações ao presidente, como uma, uma possível aí, uma suposta interferência política na Polícia Federal. Aí eu via principalmente o Twitter no dia. Meu Deus do céu, o pessoal ficou meio. Ih, caramba. Aí o pessoal começou. Será que o Bolsonaro errou? E é o Moro que tá falando. E aí o pessoal ficou meio balançado. Outros acabaram falando, não apoia mais o governo. Sempre tem essa coisa. O Bolsonaro dá um vacilo. Aí pronto, já fala, gente desistindo. Porque a imprensa sempre pega esse, né? O Bolsonaro arrependido. Tanto que os que estão aí nas atmosferas sempre ganham espaço na imprensa. Mas é impressionante como tem essa relação meio que uma montanha russa de emoções, né? Que às vezes as pessoas têm quando o Jair acaba errando e aí ele acaba errando, aí ele dá uma mitada e o povo vai lá e o apoia de novo. E sempre acontece, sempre tem essa montanha russa de emoções. Então, como é que isso é comportamento de seita? Como é que isso é idolatria? Não tem o menor sentido. Isso é tudo narrativa, porque fala, não, mas você não pode colocar tudo assim, sua vida pessoal, né? É tudo pra aí apoiar um político. Eles não falam apoiar, né? Falam idolatrar. É claro, você tem que ter ali, conciliar, ter ali sua vida pessoal, sua família e tal, e seu apoio aí ao presidente, no caso aí, nas redes sociais, porque antigamente não tinha isso. Você não tinha as redes sociais, por isso que a esquerda quer censurar. Porque estão perdendo o espaço aí nas redes sociais. E aí, principalmente aí o Twitter, né? As pessoas acabam se aproximando dos políticos porque estão lá em Brasília. Brasília foi, né, assintosamente planejada para ficar ali no meio lá de Goiás, os políticos lá ficarem de boa, se o povo não vai mesmo, ficar longe para todo mundo, aí tá de boa. Só que tem aí as redes sociais que estão aproximando o povo aí de Brasília. E aí, claro, né, os políticos ficam aí se fazendo de vítima, estão sendo atacados nas redes sociais, isso aqui lá. E aí eles querem perseguir, principalmente os apoiadores de Bolsonaro nas redes. Por, por pura birra, né? Porque acharam que estavam ali de boa, ali em Brasília, no meio de Brasília, mas cobrança o povo não tá mais de bobeira com os políticos não. Até mesmo da base governista, o pessoal pega pesado. Não, e é assim que tem que ser. Então, o povo tá tendo uma consciência política. Então, essa coisa de dizer que você é idólatra de político, bom, não tem o menor cabimento, cara. Então, é que nem eu nem falo, não, você passa pano, você é gado, tipo, aquela é o linguajar da Zetosfera, né? Como eu falei, Zetosfera é a seita anti-seita. Eles acusam tudo que ao contrário da turma deles de seita, mas eles são ali uma seita, porque ficam repetindo os mesmos chavões. No caso do Nando Moura, né? Que virou aí um porta-voz aí do MBL, da Isentosfera.
Cara, eu vi um vídeo no Twitter, assim, fizeram um recorte de uma live que ele fez. Cara, o cara deu uma dilmada inacreditável. O cara falava nada com nada, falava errado tal. E nos vídeos dele, ele não erra uma vírgula. A questão da oratória aí. Ele não erra uma vírgula, porque é roteirizado. Os vídeos do Nando Moura são roteirizados. Por exemplo, ele fica assim. Isso é programação neurolinguística, né? Que ele fala, o PNL. Ele fica sempre falando naquele mesmo tom. Fala. Quer dizer, isso em meio a todos assim, ataques histéricos dele, ele começa a falar de uma forma mais calma. Assim, fala: olha, eu, ou você é conservador ou você é bolsonarista. Começa sempre falando assim em direção à câmera, seu de gesto, você tentando falar uma fala mansa. Isso é PNL total, o cara não erra uma vírgula. Agora, quando vai fazer live, nos vídeos ele é banco intelectual, né? Agora, quando vai fazer live, meu Deus do céu. E fala que quem é burro é quem apoia Bolsonaro, né? Você não, não tem cultura, não tem mesmo deboche da esquerda. Mesmo. O cara fica falando assim, ele não sabe falar, o Nando Moura ele não sabe falar de improviso. Como eu tô falando aqui agora. Ele faz todo, ele monta todo um roteiro, tal, pra falar de tal assunto. E tem toda a questão da programação neurolinguística, de falar, procurar de um tom, né? Pra falar, ele fala num tom alto, depois fala num tom mais baixo. Enfim, tem toda essa técnica, né, de manipulação. Mas eles juram que não tem comportamento de seita, não são idólatras de políticos, sendo que esse pessoal aí, o MBL mesmo, são todos assim, então, eles têm tudo comportamento de seita. Assim, quem discorda deles, quem discorda do MBL, vai lá e é expulso. É assim a parada. Principalmente antes da eleição, 2018, muita gente foi expulsa do MBL por apoiar o Bolsonaro. Porque o MBL estava estudando aí candidatos, né? Na época. Aí falaram, né? Alguém do MBL falasse que ia apoiar o Bolsonaro, pronto, já era chutado. E acho que é assim até hoje. Se não for ali dentro da cartilha do MBL, se você não idolatrar o Kim Kataguiri, o Mamãe Falei, o Holiday, ou até o Renan Santos, que não é político, quer dizer, tá, ainda, né? Você tá lá, tá fora do MBL, é assim. Mas eles ficam insistindo na narrativa de que existe a tal da seita bolsonarista. Então, pra finalizar aqui, tudo que eu falei aqui não tem essa coisa de idolatria a Bolsonaro, né? Assim, eu sou um negacionista desse negócio, porque, cara, o cara dá uma escorregada, o cara, sei lá, fala alguma coisa que não agrada e o pessoal critica mesmo. Então não há comportamento. E outra, se. O pessoal reclama, mas eu fiz uma crítica ao Bolsonaro e vieram reclamar aqui nas redes sociais. Cara, sempre tem esse pessoal que acaba não vendo, realmente é muito fã do Jair mesmo e realmente dá uma passada de pano para erros. Só que não é todo o eleitorado, não é todos os apoiadores que são desse jeito. Mas claro, sempre tem que pegar um ou dois, um grupo e tal, e pronto, é todo mundo idólatra.
Enquanto isso, na esquerda, na centosfera, tem ali suas seitas, né, vamos dizer assim, onde se fala contra a narrativa, pronto, você é cancelado. Tem. Assim, dentro da direita também tem meio que esse comportamento, tem certas panelinhas. Mas, mas mesmo nas panelinhas, assim, o pessoal aí apoia ali o Bolsonaro mesmo, outros acabam ali, né, indo para a isentosfera, enfim, tem essas coisas. E outra coisa, não há direita organizada no Brasil, né? Por isso que eu falei, tem panelinhas ali. Não é uma organização da direita. E aí vem dizer que existe uma seita, uma idolatria. Isso é tudo narrativa, tem que entender isso. Então é isso. Muito obrigado por ouvirem e até a próxima.